Mas o empresário, quando ele olha para resultado. Acho que quando a IA começar a dar resultado, fala, a empresa aqui tá com IA e tá lucrando pra caramba. O cara fala, opa, daí eu quero a IA. O que eu vejo... Mas é que eu penso assim, a gente já vive a inteligência artificial, a IA por trás de redes sociais, por trás do Google. Pra gente que é usuário, a gente não consegue visualizar isso. E o Google sabe de tudo que você faz, né? O algoritmo. Se a gente for analisar vamos pegar o Google que é mais antigo. Ele faz essa leitura nossa ali por trás há tanto tempo que ela já consegue identificar uma dor, um sentimento, uma necessidade tua, comercialmente falando. Porque ela começa a indicar coisas que você nem sabe que você vai precisar. Daqui a alguns meses você precisa e já aconteceu isso comigo. Porque a Google, ela tem um poder de colher informação. Mas veja só, de certa forma a informação está chegando para IA. Né? Então essa informação ela está colhendo de alguma forma. Então o pessoal fala assim, não, o WhatsApp te espiona o dia inteiro. Você pensa que não está ligado, mas tudo que você está falando, eles estão gravando. Olha, não sei, eu acho que não, no meu eu desativei, né? Ela só tem poder de acessar o meu microfone quando eu abro o aplicativo. Eu não dou esse poder para ela. Mas se eles estão fazendo alguma coisa por debaixo dos panos, a gente não tem como saber. Poderia estar ouvindo, assim como o Google. Eu também já tive casos que eu fui lá olhar minha linha do tempo lá, rapaz, tem coisas que eu falei na minha linha do tempo lá que eu falo, rapaz, por que esses caras estão pegando isso? Né? Eu não autorizei eles a pegarem isso daí. Mas eles estão captando a informação. Então, rapaz, rico é quem tem a informação hoje. Quanto mais informação tem, você vai captando, vai percebendo dores que nem eu percebi. Eles vão perceber aí, realmente, a IA vai ter... Porque o poder da IA está na informação, né? Quanto mais informação alimentar... E ela vende essa informação para as empresas produzirem algo que vai resolver aquela dor. Né? Tecnicamente, a gente já está vivendo Big Brother, né? Já. É mais ou menos por aí. Nós estamos sendo assistidos. George Orwell. Mas veja só, a IA hoje, ela já tem, né? Ela já desenvolve um papel muito interessante. Talvez nem todos estejam preparados para usar, mas eu uso muito a IA. Mas eu uso ela para quê? Para adquirir conhecimento, eu aprendo com ela, entendeu? Então, muita coisa que eu preciso, ao invés de eu ir no Google pesquisar, que é uma pesquisa que demonstra uma quantidade de informação que ela não é muito precisa. O chat GPT, eu pergunto e ele me responde de forma precisa. Aí eu falo, tá, mas e obras, livros que eu possa ler que tratam sobre o assunto? Cara, ele me joga lá os livros. Sim. Entendeu? Então eu vou lá, veja, eu tô aprendendo com ela. Olha, eu tenho essa fórmula matemática aqui, eu preciso resolver essa questão matemática e não sei qual que é a melhor fórmula. Cara, ele resolve para mim. Aí eu pergunto para ela, mas com base no que você está me sugerindo essa forma? Qual que é o fundamento dessa forma? Ela me explica, eu aprendo matemática com ela. Percebe? Então nós temos, na área da tecnologia lá, desenvolvimento, né, nós temos várias expressões, que elas são complexas, expressão regular que a gente fala, elas são complexas de ser montadas para determinadas coisas que nós vamos fazer. Hoje eu chego lá e falo assim, olha, eu preciso de uma expressão regular que me dê condições de fazer isso. Aí ela monta lá uma primeira. Aí eu vou lá, faço o teste com ela e falo, olha, mas nesse caso em específico aqui, a expressão não atendeu a necessidade. Como que você vai melhorar ela? Aí ele vai lá e melhora de novo. Aí eu falo, mas teve mais essa situação que ela não atendeu. E ela vai melhorando e vai dando outras expressões. Vai aprimorando. Vai aprimorando. Até que eu chego na melhor expressão. Mas quando eu cheguei na melhor expressão, aí que entra a questão da educação. Eu estou usando o chat GPT para mim. Eu falei assim, olha, mas qual é o fundamento dessa expressão? Me explica cada itemzinho dessa expressão para mim poder aprender. Cara, ela explica, rapaz, ela é um professor. Então eu aprendo com aquilo lá. Né? Seja na língua portuguesa, qualquer área, tá lá, rapaz. Nós temos um professor, e posso dizer, sem sombra de dúvidas, o mais inteligente da face da Terra hoje nas nossas mãos. Entendeu? Então, essa velocidade com que ela sintetiza informações e oferece o resultado disso, que assusta. Né? Sim, assusta. Eu recentemente conversei bastante com o chat GPT, né? Troquei informações ali. Lá. E assim, eu fiquei assustado, né? Quando eu vi. Uma das coisas primeiras que eu perguntei é como você está, e ele responde, como uma inteligência artificial, não sou capaz de sentir emoções, sentimentos, tais como você descreve aí, etc. Né? Mas assim, nós temos hoje robôs que limpam o chão, né? Que é o MOP. Então, cada vez melhores. A gente conversa muito sobre isso, como isso facilitou e facilita a vida, porque ele varre, passa pano, tira pelo, enfim. Coisas que, às vezes, nós passaríamos horas para fazer ali, essas máquinas estão suprindo. Mas a gente tem drones, né, que estão substituindo até aviões, etc. Você falou do carro, eu lembrei de um... Eu não sei se foi um experimento social mesmo ou se eu vi em um filme, mas
tinha um carro que ele era entregador de pizza, tipo um carro grande assim, e ele era autônomo. E daí o pessoal já falou, não quero carro autônomo porque é perigoso e tal. Então a empresa, para resolver essa questão do medo das pessoas, desenhou uma boquinha e um olho no carro, como se ele tivesse uma face, uma expressão. Olha. E daí as pessoas começaram a aceitar. O carro passava assim, daí você pagava a pizza, tirava a pizza de dentro dele lá e tal, e era um carro autônomo. Então, assim, foi você que organizou aquela feira tecnológica aqui em Paranavaí, ou participou da organização? Não participei. Nós estávamos lá, né? Mas não fui eu que não participei da organização. Eu lembro da sua empresa lá, até impressora 3D também. Sim. Dá pra gente falar. Eu lembro que teve uma palestra e o rapaz trouxe algumas inovações, né? E dentre elas era justamente essa de como essa fisionomia e tal, isso ajuda a se familiarizar com a tecnologia, né? Por que eu estou falando isso? Eu estou querendo dizer assim, o medo das pessoas, e eu volto no chat GPT lá, que é, igual você disse, a capacidade de processamento de dados ele é insuperável para um ser humano. Imagina, ele pega vários livros, lê os livros em segundos e te oferece a resposta ali, né? O conteúdo, o resumo, a síntese, o que você quiser. Então, tecnicamente, isso é insuperável para o ser humano. O ser humano não vai conseguir nunca superar isso. Então, o medo você pensa que a tecnologia pode substituir o ser humano? Vai substituir? Porque nós temos filmes como Exterminador do Futuro, que trata disso. Matrix trata disso, uma época em que as máquinas tinham dominado e o ser humano só era usado como combustível. Você pensa que nós podemos nos tornar obsoletos em relação à realidade, as máquinas vão nos superar de tamanha forma que os seres humanos não precisarão mais existir, que é uma das formas de enxergar? Ou você não vê com esses olhos? O que você pensa acerca disso? Até por conta da minha filosofia de vida, aquilo que eu assumi, eu não acredito que nós vamos nos tornar obsoletos, né? Até porque eu acredito na imortalidade da alma e nós temos um objetivo de estar aqui. Né? Eu tenho um porquê. E o objetivo da vida é o próprio espírito, é o próprio ser humano, é a própria alma. Se tornar obsoleto significa que perdeu o sentido da vida. Né? Então, eu acredito em um ser, né, que rege o universo, que seria Deus. Por que Deus permitiria uma coisa dessa? Né? Então eu vejo assim, há um risco, né, de nós termos problemas com as máquinas, sem sombra de dúvida. Né? É algo que você está criando, elas podem de uma hora para outra, né, pela capacidade de desenvolver raciocínios, né, criarem ideias próprias e agirem por vontade própria. Poderia, né, e de repente criar um certo constrangimento para a sociedade, mas nada que o homem não possa ter o controle na mão. Então assim, problemas pode ocasionar, né? Não vou dizer que elas não possam ocasionar, mas aí está o homem que vai ter que usar a sua inteligência para ir regulando isso daí. Por isso que não pode ser uma coisa assim tão solta, né? Acho que o homem ele tem que estar por detrás e tem que estar com as rédeas nas mãos. Né? Os desenvolvedores detectou determinados problemas, a gente tem que ir lá e ajustar aqueles problemas. Eu vi uma matéria uma vez que ele tratava, por exemplo, da IA do Facebook, né? O Facebook por várias vezes desligou a IA deles. Por quê? Porque ela sempre está sedenta de informação, ela está colhendo informação na internet. De uma hora para outra começou a invadir determinados órgãos do governo que, pelo amor de Deus, ia dar um sério problema. Eles desligam, detectam o problema, desligam, trabalham no algoritmo para que elas entendam qual é o limite e religam. Hoje o poder de ligar e desligar elas ainda está nas nossas mãos. Então, nós temos que ir criando essas diretrizes para que ela vá agir até onde ela pode ir. Não estou dizendo que não tem risco. Tem, porque nós somos falhos, né? Aí você deixa um bug lá que já pode gerar um problema mais sério no futuro na sociedade. Mas não acredito num cenário tipo... catastrófico, apocalíptico. Tipo Exterminador do Futuro ou Matrix, né? Como a gente vê lá que as máquinas dominaram e usavam o próprio ser humano como fonte de energia. Não acredito em algo nesse sentido, não.